Amados ouvintes, assistentes, estamos aqui, cumprindo nossa promessa de um terceiro vídeo a respeito da verdadeira Igreja de Deus. E hoje queremos falar da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro, que nós sabemos que existe uma crença, já que existe uma igreja universal e invisível. Então a gente chegaram à conclusão, os reformistas e alguns grupos de batistas, de que já que existe essa igreja universal, invisível, ela é na verdade uma noiva. Nós temos aqui um texto em Efésios, queremos que você consulte na sua Bíblia, no capítulo 5 de Efésios, que diz aqui no versículo 25: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então nós temos aí um texto usado para justificar que a noiva de Cristo é a tal igreja universal invisível. Ainda também temos alguns grupos de irmãos de igrejas batistas que acreditam que cada igreja é em si própria uma noiva de Cristo, Nós temos que entender primeiro que a parábola das 10 virgens não se trata de uma questão voltada para Israel. Esses que defendem a igreja universal, eles usam muito e dizem, não, as 10 virgens tratam-se do povo de Israel, mas nessa parábola das 10 virgens não aparece a noiva, aparece o casamento. Já outros dizem, não, eram 10 noivas, mas não tem nenhum respaldo. A gente sabe que ali, no capítulo 25 de Mateus, faz uma menção de 3 acontecimentos em sequência. O arrebatamento, que é representado os crentes que irão para o céu, as igrejas que irão para o céu pelas 5 prudentes, e as igrejas que ficarão pelo fato de não ter confiado na palavra, não ter guardado a palavra. E estas são as loucas. Depois Jesus conta a parábola dos talentos, que é o julgamento dos crentes, Aqueles que depois de arrebatados serão galardoados pelos seus trabalhos aqui feitos na terra. E depois, em sequência, na vinda do rei, o julgamento das nações. Então, o capítulo 25 de Mateus retrata esses acontecimentos que acontecerão na grande tribulação, O arrebatamento, que é antes, o julgamento no céu e depois o julgamento das nações na terra, onde Cristo pessoalmente julgará as nações naquele momento. E aí a palavra das 10 virgens é realmente uma bodas. A gente sabe que quando alguém falou para o Senhor Jesus, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Então Jesus disse, pode jejuar os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Viram dias que se eram tirados o noivo e aí jejuaram. Então Jesus mostra aí que seus discípulos eram na verdade não a noiva, mas amigos do noivo. Nós somos os convidados para as bodas do Cordeiro.
Paulo aqui está fazendo uma comparação que cada igreja tem com Cristo, porque não tinha outra coisa aqui na terra para ele comparar um casamento. A submissão da esposa ao marido é comparado assim como a igreja é submissa a Cristo. Não pode ser uma igreja universal, porque nós não vemos uma igreja universal invisível submissa a Cristo. Nós só temos esse contato na igreja local. Os efésios sabiam que Paulo estava se referindo à igreja deles, que tinha que ser submissa a Cristo, que era submissa a Cristo. E que num casamento o marido, a esposa é submissa ao marido. Mas antes fala do amor do marido para com a esposa, que deve ser igualmente ao amor de Cristo pela igreja, né? Então alguém diz, o qual se entregou por ela. Aí está vendo, é uma igreja só e se entregou por ela. E aqui está se referindo à igreja de Éfeso. Lembra em Gálatas quando Paulo diz que longe de mim gloriarmos a não ser na cruz de Cristo, né? O qual ele diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? E a vida que levo agora leva na fé do Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Quer dizer que só Paulo foi salvo? Não, ele está falando que se entregou por ele, como se entregou por mim, por você, né? Então, não vamos aí fazer confusão, porque é que diz que Cristo se entregou por ela. Se entregou pela de Éfeso, se entregou pela sua primeira igreja que tinha os apóstolos. Então nós temos aqui apenas uma comparação. E aí alguns pastores de igrejas batistas, que sabem que a igreja de Cristo é local, falam assim, não, a noiva é a igreja batista, né? E até classificam a parada das 10 virgens como se fosse 10 noivas, né? Então não tem muito respaldo. E aí seria fazer uma certa apologia à poligamia. Me perdoem por esse. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, tem outra coisa interessante que você precisa levar em consideração, amigo. Meu irmão, né? Paulo diz, no capítulo 11, e versículo 2, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, não é? Aí é a comparação também, para um marido, a saber, a Cristo. Então, cada igreja, a prova que Paulo estava falando só para os coríntios, você conclui no versículo 8, quando você lê. Veja o que Paulo diz, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, né? A primeira parte do versículo. Então, entenda que Paulo deixou essas outras igrejas para fazer esse serviço aqui, esse zelo de fazer com que a igreja de Corinto, né, se tornasse uma virgem pura para um marido, né, a saber, a Cristo. Aqui o termo de fato é marido, né? Antes, e o vocal, né, pártero, virgem, exatamente mostrando a qualidade de cada igreja, que deve se comportar na pureza, né? Uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas Paulo, para fazer isso, ele não está se referindo a uma igreja universal, ele está se referindo à igreja de Corinto. É tanto que ele deixou outras igrejas, no versículo 8 aqui. Então é bom a gente entender o valor histórico de cada texto, né? Não criar uma doutrina em cima de um versículo isolado, porque isso é papel das seitas. Então não há como ficar aí com essa ideia, né, troncha de que existe uma igreja universal que é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o importante, irmãos, eu louvo a Deus pelo Apocalipse, porque o Apocalipse se chama revelação. Então, nenhum dos discípulos de Cristo tinha essa ideia de que existia uma igreja universal e noiva, visível e invisível, né? Como nós já vimos em vídeos passados, que
A Igreja Católica crê numa Igreja Universal visível e a Igreja Protestante, com alguns batistas, crê numa Igreja Universal invisível. Quero notificar aos nobres ouvintes que na lição passada falamos sobre os montes Sinai e o monte e o outro monte que era o Monte Sião, né? Houve uma certa... Mas eu quis mostrar que os dois são inacessíveis. Você pode até ter visto, achado estranho no outro vídeo, que ali o escritor fala no Monte Sinai e depois fala no Monte Sião, onde nós chegamos através do acesso que obtivemos por Cristo. Mas eu quero mostrar para vocês a questão da noiva, porque eu não posso dizer que a igreja é a noiva de Cristo, porque eu não tenho nenhum versículo. Lembra aí de um pastor chamado George Lewis, né? Quando ele tinha uma doutrina verdadeira a apresentar, ele dizia: eu tenho um versículo e você não tem nada. Então esses que defendem a igreja noiva, eles não têm um versículo. Temos hinos, né? Tem até o hino do nosso cantor cristão que fala, né? Ó igreja, né? Resolutos avantais, ali falando de uma igreja esposa, noiva. Nós temos que entender o que a Bíblia diz. Em 2 vezes a palavra de Deus mostra quem é a noiva de Cristo no Apocalipse, certo? Nós estamos aqui mostrando que o que a Bíblia diz é que a noiva... Então, os reformadores fazem uma confusão, dizem: não, a cidade da Nova Jerusalém querem colocar como uma coisa figurada. Ali é uma visão real, que a Bíblia diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com ele habitará. Está falando de uma cidade real, não é uma figura de uma igreja, não, noiva, não. A noiva é a cidade, né? E a igreja habitará nela. No Apocalipse, mulher sempre é uma cidade, né? Também. Porque a falsa esposa, né? Está lá no capítulo 17. E o João fala, né? Ou melhor, o anjo diz a João: e a mulher que viste é a cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18, falando da grande meretriz, né? Que também é uma cidade. Então alguém diz: é uma igreja falsa. Não, é uma cidade. Mas é a cidade da qual a sua doutrina invade a terra com as suas heresias e mentiras. Assim também como aqui mostra que a Jerusalém celestial é representada aqui como uma mulher, que é também uma cidade. A palavra de Deus, depois de ter julgado a prostituta, agora Deus apresenta, né? Eu te mostrarei, vem, eu te mostrarei a esposa, né? A noiva do Cordeiro. E na verdade é noiva. Então veja aqui, no capítulo 21, versículo 9 do Apocalipse: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias de últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Isso é na nossa versão aqui, né? A CF. Mas o vocábulo que está lá é nunfem, né? Que é noiva. Então seria assim: eu te mostrarei a noiva e mulher do Cordeiro. Porque as bodas ainda não está acontecendo, né? A Bíblia diz até: bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro. Assim como aquelas virgens prudentes e as virgens loucas, né? As loucas não se importaram com a palavra de Deus, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é o Espírito Santo o azeite, porque o Espírito Santo não se compra, o Espírito Santo é uma dádiva, então a comparação estaria errada. Os defensores de uma igreja noiva, eles citam muito algumas cristofanias mal aplicadas do Antigo Testamento. Quando Abraão mandou buscar uma mulher para Isaac,
Primeiro que Isaac representando Cristo, o próprio Cristo veio aqui preparar a igreja. Então, seria o próprio Isaac, para ser correto, que teria que ir a Harã para buscar a sua noiva. E o noivo é quem, no caso, se a igreja fosse noivo, o noivo é quem vem, né? E não a noiva quem irá. Então a gente sabe que primeiro, quem foi, aí diz o Espírito Santo, esses pregadores da noiva, disse que a igreja começou em Atos, né? Essa igreja universal invisível. A gente sabe que a igreja não começou em Atos, ela já existia. O Senhor Jesus, quando falou sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e edificar significa fortalecer, né? Mesmo o vocábulo grego que tem lá em edificarei a minha igreja é o mesmo quando Paulo diz: o que fala língua edifica-se a si mesmo, e o que profetiza edifica a igreja. Então, edificar fortalece, né? Então, fortalecerei a minha igreja, porque ela já existia quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é sobrepor uma construção, não é fundar. Então, há um entendimento errado aí ainda sobre isso. Outra aplicação de cristofania é que os judeus rejeitaram Cristo, e lá no Antigo Testamento, tanto José como Moisés foi rejeitado por seus parentes, né, os judeus. José foi vendido por seus irmãos e depois tornou-se rei sobre eles, figura de Cristo sobre Israel. E José estava lá com uma esposa estrangeira. Mas as pessoas levam em consideração que estava lá José com uma esposa estrangeira, mas com filhos. Então essa esposa não pode ser a igreja, e os filhos é quem, né? Assim como foi o caso de Moisés, quando voltou para libertar o povo de Israel, ele já vinha com filhos, né? A esposa e filhos, então uma esposa gentia. E afinal, essa igreja suposta universal, ela é composta de judeus e gentios, não é só de gentios para ser representada por mulheres estrangeiras. Então são figuras, né, cristofônicas, né, que não se encaixam naquilo que eles querem defender. Mas o que a Bíblia diz aqui é que: vem mostrar-te-ei a esposa e a noiva e a mulher do cordeiro, já que é Núfem, que tem aqui é noiva, né? E levou-nos em espírito a um alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, né? Então veja que é necessário que se entenda: nessa cidade morará tanto judeus como gentios salvos, já que no versículo 12 diz que ela tinha nas portas escrito, né, 12 pérolas e escrito os nomes das 12 tribos de Israel, e depois diz que também tem os seus fundamentos e o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, não temos dúvida nenhuma que essa doutrina da igreja noiva, para justificar a igreja universal, os batistas que defendem a igreja local, que também defendem que a igreja é noiva, tem muito mais trabalho para encaixar, né, uma combinação aí sobre esta doutrina. Eu não quero colocar, já que eu tenho muitos amigos, pastores, irmãos batistas, né, verdadeiros, que defendem a igreja local como sendo noiva, né? Mas não se encaixa assim. Ela é apenas comparada com uma noiva, com uma esposa, já que ela está submissa a Cristo. Mas eu acredito que quando se trata das bodas do Cordeiro, está se referindo ao casamento de Cristo, né? Porque ali era só uma comparação. Alguém diz: como um homem pode casar com a cidade? Mais difícil é ele se casar comigo, com outro homem. Fica meio esquisito ainda do que com a cidade. É apenas
O maior acontecimento na vida do homem depois do seu nascimento é o seu casamento. Tanto que na época era feita uma grande festa, as bodas, né? Jesus participou das bodas de Caná, onde multiplicou, onde transformou água em vinho. E a gente sabe que era um evento importante onde Deus coloca este grande evento na vida de um homem, né? Que o matrimônio tem que ser venerado entre o povo de Deus. E esse grande acontecimento é comparado a essa união, né? Quando a cidade, né, vai comportar todos os salvos ali dentro, porque é dito assim: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, né? Deus morará com eles. Imagine só como que maravilha o povo de Deus, né? Morando ali juntamente com Deus, né? Morando ali eternamente dentro desta cidade. E aí isso é comparado a umas bodas, né? Não é exatamente uma coisa que seja real. Se Cristo não pode casar com a cidade figuradamente, também não pode casar com um monte de pessoas junto, não tem cabimento. Essa doutrina da Igreja Universal de que os crentes formam uma só Igreja Universal é a heresia milenar, né? Foi justamente criada aí para trazer problemas para muita gente que até hoje, né, é um engano que permanece. Nós temos aqui no capítulo 22, versículo 17. Vamos analisar esse versículo do Apocalipse. 22, 17 do Apocalipse, nós temos o seguinte: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É um chamado aqui, né, do próprio Jesus Cristo, mas ele está dizendo que o Espírito e a esposa dizem: vem. O vocábulo lá dizem, né? Legoisim, que é justamente referente à palavra, né? Legoisim, quer dizer, é aquilo que está sendo dito de forma até mesmo retórica. O Espírito fala, mas é juntamente com a esposa, como se a cidade chamasse você para morar dentro dela. Agora, o mandamento de dizer não é dito se a esposa fosse a igreja, o que seria dito aí? A esposa diga venha, porque a ordem de pregar o evangelho disse, e quem ouve, quer dizer, as pessoas atendem o chamado do Espírito, que é através da mensagem, e o desejo e a esperança de morar com Deus, né? Aí é a esposa chamando. Mas aí, e quem ouve diga, que é justamente o vocado eipaton, né? Que é já uma questão de falar, né? Do termo eipon, né? Diga, de dizer, que é exatamente um mandamento aqui. Quem ouve, diga. Porque, naturalmente, o Espírito e a esposa dizem vem, através das Escrituras, que é o Espírito Santo levando o homem a Cristo pela palavra e a esposa pela esperança de um dia morarmos com Deus, estarmos juntamente com Deus nessa cidade. Mas quem recebe o mandamento diz assim, e quem ouve, né, diga, vem, quer dizer, aí já é mandamento, diga, mandando dizer. E quem tem sede, vem, aí já é Jesus continuando a narração aqui, porque quem está falando é Jesus. Versículo 16 diz, e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, né? Está se referindo nas 7 igrejas do Apocalipse, mas é nas igrejas. Então não é nas esposas. Eu sou a luz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã.
Aí diz, e o Espírito e a esposa dizem, naturalmente, pelas Escrituras, né? O vocábulo dizem aqui é legosim, que é uma palavra diferente de eipon, que é o vocábulo de você falar para dizer a outra pessoa, né? Aquilo que Paulo e Silas disseram lá em Atos 16:31, né? Que é esse mesmo vocábulo aqui, eipon, né? Que desse aqui, eipaton, que é eipon lá, e eles disseram, né? Crendo no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Aqui está tendo um mandamento, diga, né? E quem tem sede, venha, aí Jesus chamando. E quem quiser, tome de graça da água da vida. De qualquer forma, o livro do Apocalipse é um livro profético, mas ele também é um livro de chamado, de evangelismo, porque de alguma forma alguém tem que ouvir esse chamado aqui, né? Então, é o Senhor Jesus falando. Aqui diz que o Espírito e a esposa diz, porque não separa. Se a esposa fosse a tal igreja, dizia assim, o Espírito diz venha e a esposa diga, porque o mandamento de pregar é para a esposa. Mas aqui quem recebe o mandamento de pregar é aquele que ouve. Quem ouve, né? Porque cada pessoa quando crê em Jesus Cristo, ele já se torna alguém com a responsabilidade de passar a mensagem para os outros, de dizer o que Deus fez na vida dele. Porque todo salvo tem que saber comunicar para o seu próximo o que foi que Deus fez na sua vida através da palavra. Então é necessário que a gente entenda essa questão. Então fica, eu particularmente, algumas poucas, né? Igrejas batistas no mundo não traz essa doutrina de igreja noiva, né? Até porque não tem como encaixar ela nas escrituras, né? Se você encaixa lá em Efésios, que ali a igreja é a esposa, então Cristo já casou, então as bodas já era, né? O Senhor Jesus Cristo foi um fornicário, a igreja já é uma mulher dele, né? Antes das bodas, que está lá no Apocalipse, que a Bíblia fala dos que bem-aventurados que são chamados às bodas do Cordeiro, que é justamente o chamado para ser salvo. É importante o povo de Deus entender estas coisas, né? Sei que é difícil, né? Uma tradição milenar, é muito complicado os teólogos aí descer dos seus pedestais de marfim para se dobrar o que a Bíblia está dizendo diretamente aqui. Vem que eu te mostrarei a noiva e mulher do Cordeiro. Não sei por que traduziram esposa e mulher, né? Seria Gune e Gunaica, mas é Nunfe e Gunaica. Então, noiva e mulher do Cordeiro, né? E para identificar mulher, para identificar que mulher no Apocalipse é uma cidade, né? Tanto a mulher do capítulo 12 como a mulher do capítulo 17 são cidades, né? Que têm seus filhos, que são os naturais da sua cidade, que Sião dará à luz, a Sião celestial, a Jerusalém celestial dará à luz seus filhos no ato da morada nela. É necessário que você reflita sobre este estudo, né? E aí convoca alguns amigos, pastores batistas, né? Os de fora eu nem me preocupo, né? É muito difícil tirar da mente dessas pessoas essa heresia brava de Igreja Universal Invisível. Mas os pastores que já creem que a igreja verdadeira de Cristo é uma igreja local, que creem na autonomia da igreja local, mesmo assim ainda é difícil, né, tirar da mente, da soberba, muitas vezes do coração, e que a noiva de Cristo não é nada. Tem um estado aqui no Brasil onde os pastores são divididos, né?
uma comunhão de igrejas, né? Lá em Porto Velho, onde há uma divisão relativa a essa questão da noiva de Cristo, né? A briga é feia lá e não é isso que eu quero. Eu quero apenas mostrar, manifestar a crença que a minha igreja tem, que eu passo para eles. Isso não me impede de forma alguma de ser irmão e viver em comunhão com outros batistas que creem que a igreja é noiva, né? Desde que essa igreja seja local, porque nós sabemos que no meio regular, no meio de batistas das convenções, das comunhões, existe muitos já que acredita que existe uma igreja universal invisível, né? De uma certa forma, para praticar um certo ecumenismo com a reforma protestante. Eu quero na próxima lição falar especificamente sobre os batistas, né? Sobre a trajetória do povo batista, dos seus sofrimentos, de um verdadeiro derramamento de sangue em toda a história desses irmãos, né? Que hoje aqueles que são provenientes deles rejeitam essa história. Deus abençoe a todos. Deem um like neste vídeo se você gostou. Se inscreva no canal. Que Deus possa abençoar a todos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.